Boa tarde a todas e a todos. Hoje é dia 31 de outubro de 2023. São exatamente 3 horas e 8 minutos. Então, nós vamos dar sequência à sessão de julgamento do processo administrativo sancionador CVM número 199 57 00 53 90 2017-90, que foi iniciada em 29 de maio, suspensa após o pedido de vista efetuado pela diretora Flávia Piringiero. Queria lembrar a todos os presentes que a sessão por videoconferência mantém seu caráter público, conforme o artigo 49 da Resolução CVM número 45 de 2021. Por essa razão, registro que a sessão está sendo transmitida pela internet. Atua como Procurador Federal especializado na CVM neste caso, o Dr. Celso Luiz Rocha Serra Filho, que eu cumprimento nas boas-vindas. Para relembrar, o registro aqui são acusados no presente processo os senhores Joesne Mendonça Batista e a empresa JF Investimentos S.A., esses dois representados pelo Dr. Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves, aqui eu cumprimento e dou as boas-vindas. E também o senhor Wesley Mendonça Batista, representado pelo Dr. Valfrido Jorge Pardes Júnior, aqui representado pelos meus colegas. Enfim, como os acusados, por seus representantes, tiveram a oportunidade de fazer aqui a sustentação no contexto do julgamento havido no dia 29 de maio, essa etapa aqui será pulada. E eu passo, então, para a diretora Flávia Piringiero, para a leitura do seu voto. Obrigada, presidente. Como já de praxe, eu farei uma leitura da versão resumida do meu voto e a íntegra vai estar disponível ainda hoje no site da CVM. Trata-se de processo administrativo sancionador, instaurado para apurar responsabilidades que foram imputadas a Joesne Mendonça Batista, Wesley Mendonça Batista e FB Participações S.A. Iniciado o julgamento, na sessão de 29 de maio, eu pedi vista dos autos para examinar mais detidamente o conjunto fático probatório subjacente, notadamente quanto ao cotejamento e sopesamento entre indícios apontados pela acusação e contra-indícios trazidos pelas defesas e seus reflexos na análise das controvérsias em questão. Na ocasião, os demais membros do colegiado optaram por antecipar os seus votos. De todo modo, ainda que este voto possa não repercutir sobre o resultado do julgamento, cabe-me apresentar a minha visão sobre as condutas objeto das acusações, bem como acerca das razões dos fundamentos que adoto para respeitosamente explicitar os aspectos de mérito em relação aos quais tenho entendimento distinto, nada acrescentando quanto às preliminares. Uma pequena sessão sobre a origem do processo, que é mais factual e descritivo aqui com relação a argumentos de acusação e de defesa. Eu vou deixar de ler nessa oportunidade, porque o voto vai estar disponível. Passo então a sessão já diretamente, que trata das negociações de valores mobiliários objeto deste processo. Todas as infrações dizem respeito à negociação com ações JBS-S3 ocorridas entre 20 de abril e 17 de maio de 2017, que é o período suspeito, no qual a FB Participações figurou como vendedora nas negociações que realizou e a JBS figurou como compradora em suas transações. E reproduzo tabela constante da acusação a respeito. Tanto as vendas quanto as compras foram realizadas em bolsa. Diante dos volumes operados, verificou-se ainda que, em parte dos negócios, a FB Participações e a JBS chegaram a configurar como contrapartes entre si. Passo a correlação entre o insider trading e a manipulação de preços. Segundo a acusação, Joesne Batista e FB Participações fizeram uso da informação privilegiada no âmbito das vendas das ações. Wesley Batista fez uso da informação privilegiada no âmbito das compras das ações.
Além disso, Wesley Batista teria praticado, em conluio com os demais acusados, manipulação de preços mediante compra das ações JBS-S3 pela JBS no período suspeito. Nesse sentido, a acusação de manipulação de preços pressupôs uma união de desígnios entre os irmãos Batista. Começo pela análise de mérito, pela acusação de prática de insider trading. Vou deixar de ler também a parte geral dessa sessão, que fala sobre o insider trading, o tipo, e sobre os insiders primários, citando também precedentes da CVM. Faço a análise do caso concreto. As delações premiadas, cuja celebração, homologação, negociação, celebração e homologação se deram no período suspeito, diziam respeito à apuração de crimes praticados por controladores, administradores ou prepostos da JIF e suas controladas, relativamente a assuntos de interesse daquele grupo empresarial, com alegado envolvimento ainda de relevantes agentes públicos. Como bem destacou a acusação, e aí eu transcrevo trechos do RI que falam sobre o conteúdo da colaboração premiada e também, na sequência, o trecho do RI sobre a matéria jornalística que foi vinculada no dia 17/5/2017, o Wesley Day. Depois de destacar esses pontos, com efeito, tais fatos eram notoriamente contundentes e potencialmente avassaladores. Não tenho dúvida quanto à relevância da informação e a sua relação com os negócios da JBS. Ainda que não se trate de informação que se possa considerar em si produzida pela própria companhia, era atinente a ilícitos cometidos por seus administradores na condução de seus negócios. Nesse sentido, cito doutrina de que a informação privilegiada não é só a informação produzida pela companhia, mas também aquela que tem efeito sobre a companhia, ainda que não seja produzida por essa. Sendo assim, procede a alegação das defesas de que as delações premiadas celebradas pelos irmãos Batista e o seu conteúdo caracterizariam informações deles, mas não da JBS. As defesas acenam, de outra parte, com a inexistência de uma consequência padronizada sobre companhias abertas em razão da revelação de colaborações premiadas a elas relacionadas, e que seria impossível antever a consequência da revelação do teor das delações premiadas dos irmãos Batista no preço das ações JBS-S3. Porém, ao contrário do que tentam fazer crer, resta claro que era previsível o potencial impacto negativo da divulgação acerca da realização e teor das delações premiadas, especificamente sobre o preço das ações JBS-S3. Embora as delações pudessem premiar pessoalmente os colaboradores, livrando-os da persecução penal, a divulgação que se seguiria evidenciaria práticas sistemáticas e reiteradas de pagamento de propinas, inclusive alegadamente a autoridades governamentais de altíssimo escalão, para a solução de assuntos de interesse do grupo JF, o que poderia trazer então efeitos prejudiciais de toda a ordem para a JBS. Ademais, para fins de caracterização do insider trading, não se exige um juízo de certeza, empiricamente comprovado em bases estatísticas, etc., quanto aos efeitos esperados a partir da divulgação da informação privilegiada. Basta, para tanto, demonstrar que o agente era capaz de tecer, à luz da informação privilegiada, um juízo de probabilidade quanto ao comportamento da cotação do valor mobiliário em questão, passando a negociar com o papel de acordo com tal expectativa, inclusive, independentemente de essa vir ou não a se confirmar quando revelada a informação ao mercado, sendo que, no caso concreto, como visto, era notório o caráter preditivo da informação. O que deve ser levado em conta nessa análise é a avaliação de cenário que seria esperada de um investidor médio, inclusive à luz das regras de experiência. A lógica para os detentores de informação não pública é semelhante à da avaliação que a companhia deve rotineiramente realizar acerca de potencial influência de determinados fatos sobre a cotação de valores imobiliários de sua emissão, para identificar a necessidade ou não de divulgá-los ao mercado. Os acusados aduzem suas razões de defesa e se valem ainda posteriormente de laudo de perícia criminal extraído de ação penal em que os irmãos Batista foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 27C e D da 6385,
no contexto dos mesmos fatos tratados neste processo, para afirmar que a prova técnica em questão confirmaria a impossibilidade de se prever qual seria o impacto da revelação da informação sobre a cotação das ações e de que parte dos fatos já teria sido anteriormente precificada pelo mercado. E aí eu transcrevo os trechos com relação a isso. Não me parece, contudo, que tal conclusão possa ser extraída do laudo 565, quando se relêem os trechos citados devidamente contextualizados. Muito pelo contrário, se não vejamos, e aí transcrevo outros índices do referido laudo. Em suma, evidencia-se que era claro para o perito que a divulgação das relações premiadas tenderia muito provavelmente a depreciar as ações JBS-S3. Ressalva-se que os potenciais efeitos negativos para os negócios da JBS acabaram se refletindo de fato na queda da cotação das ações de sua emissão, como também observou o perito. No dia seguinte à divulgação da notícia acerca das delações premiadas, as ações JBS-S3 registraram uma queda de 9,68%. Cito trechos de precedente da CVM a respeito do indicativo de importância. Havia ainda, no caso, uma peculiaridade adicional bastante significativa. Considerando os agentes públicos envolvidos nos fatos objeto das delações premiadas, tratava-se de informação com potencial efeito sistêmico, o qual se confirmou quando, no dia seguinte à sua divulgação, o Ibovespa registrou queda de 10% e o mecanismo de circuit breaker foi acionado, o que até então não ocorria desde 2008, há quase 10 anos. E aí, na sequência ao detalhamento desse aspecto, cabe considerar que à época das negociações com as ações não havia sido celebrado o acordo de leniência pela JF, em que se buscou solucionar parte dos problemas advindos do envolvimento da companhia e suas controladas em atos de corrupção. A despeito de que houvesse a possibilidade de que mais adiante outros fatos, também porventura ainda sigilosos, pudessem se tornar aptos a influir na cotação das ações, que saem em sentido contrário, no que tange às negociações de ações JBS-S3 no período suspeito, a informação que importava em termos de relevância era atinente às delações premiadas e aos ilícitos de que cuidava. A par da questão da relevância, não há dúvida, a meu ver, que à época das negociações ocorridas no período suspeito, a informação ainda não havia sido divulgada ao mercado, uma vez que os fatos atinentes às delações premiadas só vieram a público com a matéria jornalística ocorrida às 19h30 do dia 17/5. A informação acerca das tratativas para a celebração das delações, assim como sobre as ações controladas, realizadas e a própria assinatura dos acordos, deveria, inclusive, ser necessariamente mantida sob sigilo, segundo previa o artigo 7º da Lei 12.850, e ainda diante dos termos pactuados. Ainda que, na mesma época, tenham sido divulgadas na mídia algumas poucas notícias esparsas sobre a possibilidade de os irmãos Batista negociarem acordos de colaboração premiada, tais notícias eram até então especulativas e sem quaisquer detalhamentos, de modo que não tiveram condão de afastar a confidencialidade das informações que eram objeto dos acordos. Razão pela qual procede a alegação de que o mercado já teria precificado os efeitos de uma delação premiada sobre a cotação das ações JBS-S3. A defesa alegou ainda que a SEB afirmou que já era esperada em outro processo, que já era esperada a celebração do acordo de colaboração premiada pelos irmãos Batista, e aí transcrevo os itens que foram reproduzidos. Argumentou ainda que eventual entendimento divergente implicaria dar interpretação diversa a fatos já analisados pela CVM. A meu ver, os argumentos são claramente improcedentes. Naquele processo, apurava-se a responsabilidade do DRI por alegada infração disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei das SA, combinado com o artigo 3º caput e artigo 4º, parágrafo único, da Instrução 358, em virtude de supostamente não terem inquirido os administradores e controladores da JBS a respeito das informações referentes à celebração dos acordos de colaboração premiada e ter divulgado intempestivamente, de forma inapropriada, comunicado ao mercado. O que, porém, foi aduzido pela SEB
é que, se era esperado que pudesse sobreviver uma delação premiada dos irmãos Batista, em razão de menções anteriores na mídia quanto à possibilidade, mas que até então eram meramente especulativos, praticamente boatos, com o vazamento da notícia na noite do 17 de maio, surgiram evidências de que não se tratava de mera suposição e, portanto, era esperado que o TRI inquirisse imediatamente os administradores a fim de publicar, conforme o caso, o fato relevante. Ou seja, o sentido do texto é exatamente o oposto do aludido pela defesa. De outra parte, não afetam igualmente a caracterização da existência da informação privilegiada as circunstâncias mencionadas pelas defesas de que os acusados não teriam como saber se e quando as delações seriam homologadas pelo Supremo Tribunal Federal ou, sendo homologadas, quando seria levantado seu sigilo, e de que tampouco poderiam imaginar que ocorreria o vazamento da informação na mídia. Nesse aspecto, alinho-me ao seguinte entendimento, externado pelo presidente João Pedro Nascimento em seu voto no início do julgamento deste processo, e aí transcrevo os itens. Vale destacar que os irmãos Batista admitiram em depoimento que os colaboradores tinham a expectativa de que as delações premiadas fossem divulgadas em junho ou julho de 2017, o que indica que, possivelmente, em alguma medida, detinham informações a respeito do futuro levantamento do sigilo do processo, ou, no mínimo, contradiz a alegação das defesas de que era totalmente imprevisível quando a informação seria divulgada, ou mesmo se haveria tal divulgação. Em que pese houvesse, teoricamente, a possibilidade de não se concretizarem os acordos que vinham sendo negociados, em razão do procedimento legalmente previsto para sua homologação, entendo que, no caso concreto, os colaboradores tinham noção de que seria uma hipótese remota, considerando as provas envolvidas na delação, que incluíam tanto a gravação de conversas privadas com agentes públicos de alto escalão, inclusive o então chefe do Poder Executivo Federal, ocorridas entre 7 e 24 de março de 2017. Aliás, já após a primeira reunião de apresentação com a PGR, que havia se dado em 2 de março de 2017, como a realização de ações controladas monitoradas pela Polícia Federal e cujo posterior emprego pelo MPF para quaisquer fins dependia da homologação do acordo, o que reforçava o potencial interesse do órgão na consecução bem-sucedida das negociações. O fato de que eventualmente não soubessem do iminente vazamento da informação pela imprensa, nem dele tivessem participado, também não altera a conclusão. O furo jornalístico que acarretou o vazamento acerca das delações premiadas e dos ilícitos objeto de delação apenas antecipou o que reconheceram que esperavam que ocorresse oficialmente, talvez em 1 ou 2 meses, confirmando que se tratava, portanto, de informação relevante e não divulgada. No mesmo sentido, é descabida a alegação da defesa de Wesley Batista de que a informação privilegiada nesse caso seria o momento da revelação de porções do conteúdo da colaboração premiada. A esse respeito, nos parece uma clara tentativa de descaracterizar o acesso à informação privilegiada, subvertendo o que constituiria a própria informação. Por todo exposto, entendo que restou devidamente demonstrada a existência da informação privilegiada nesse caso. Quanto à posse, a prova do acesso à informação privilegiada pelos irmãos Batista não demanda maiores considerações, pois restou incontroverso que eles participaram dos fatos atinentes à negociação e à celebração das delações premiadas e estavam diretamente envolvidos nos ilícitos objeto de delação. Do mesmo modo, para os fins de caracterização da infração de insider trading, cabe reconhecer que a FB Participações também detinha acesso à informação privilegiada, na medida em que, à época dos fatos, era uma holding pura, sem funcionários, claramente consubstanciando o mero veículo de investimento da JF. Wesley Batista era o diretor-presidente da FB Participações e, portanto, seu representante legal, ao passo que Wesley Batista era membro do Conselho de Administração. Os irmãos Batista eram, ademais, seus controladores indiretos. Diante dessas circunstâncias, não procede o argumento da defesa de que o conhecimento do acordo era fato personalíssimo de Wesley Batista e não poderia ser atribuído à FB Participações. Quanto ao uso, entendo que cabe analisar separadamente as condutas de Wesley Batista e FB Participações no tocante às vendas das ações e de Wesley Batista com relação às compras.
O uso de informação privilegiada por Wesley Batista diz respeito às compras das ações JBS-S3, efetuadas pela própria companhia emissora, razão pela qual o tema será abordado juntamente com a análise da acusação de manipulação de preços, dado que ambas as infrações teriam decorrido de uma mesma conduta do referido acusado. Trataria a seguir exclusivamente do uso da informação privilegiada por Wesley Batista e FB Participações, tratando-se de insider primário, a presunção como visto de que se valeram da informação privilegiada que detinham ao negociar com as ações e de que fizeram visando a obtenção de vantagem para si próprios. Wesley Batista era controlador indireto e membro do conselho da JBS, ao passo que a FB Participações era sua controladora direta. Não obstante, as presunções aplicáveis constatam que a acusação reuniu adicionalmente um conjunto de indícios que corroboraram a presunção de uso da informação privilegiada pelos acusados. Como ressalta a acusação, pelo menos desde 2 de março de 2017, data da primeira reunião com a PGR, do advogado dos irmãos Batistas com a PGR, já havia claramente a intenção de se realizar colaboração premiada. Entendo que desde então já cabia cogitar que, caso as tratativas fossem bem-sucedidas, as informações atinentes aos ilícitos viriam a público em algum momento. Por sua vez, a intenção da venda das ações pela FB Participações se manifestou pela primeira vez, ao menos formalmente, a partir do momento em que a empresa colocou parte delas em disponibilidade para negociação por meio de outra, transmitida à corretora, que viria intermediar em seguida as vendas das ações. O banco que recepcionou a outra em 27 de março de 2017, porém tal documento estava assinado pela FB Participações com data de 22 de março. Os negócios de venda pela FB Participações iniciaram-se efetivamente em 20 de abril, quando os colaboradores já haviam assinado os termos de confidencialidade. Já tinha ocorrido o protocolo formal da apresentação dos elementos informativos e tomada de depoimento dos administradores pelo MPF, de modo que naquele momento a expectativa de futura divulgação da informação privilegiada já era inclusive bem mais acentuada. Além disso, não tinham ocorrido outras vendas de ações da JBS pela FB Participações ou pelo JBF antes de 24 de 2017. Havia pelo menos 4 anos a demonstrar a atipicidade das referidas transações e reforçar a percepção do timing perfeito. Segundo o Estatuto Social da FB Participações, a tomada de decisão para a realização das operações de venda era de competência privativa, de maneira isolada, do diretor-presidente, Wesley Batista, e do diretor de operações, FAS. Importante salientar que foi justamente Wesley Batista quem assinou a outra, a corroborar que, desde o início, atuou pessoalmente nos esforços de venda das ações. Provas colhidas na fase investigativa e outras produzidas após a defesa durante a instrução do processo comprovam que Wesley Batista participou efetivamente da decisão sobre as vendas das ações, quando já se encontrava de posse da informação privilegiada. Em especial, destaco trechos do depoimento prestado em juízo pelo diretor financeiro da JF, AB, no âmbito da ação penal. E aí, transcrevo parte do depoimento. Ainda que a AB tenha afirmado no referido depoimento que a opção de vender as ações teria sido por ele cogitada e submetida a Wesley Batista, e que entendesse ser tecnicamente a única alternativa viável na ocasião para equacionar o caixa da JF, o Executivo admitiu que a operação não prescindia da concordância de Wesley Batista, dada a sua condição de diretor-presidente da FB. Mais do que isso, a dinâmica dos fatos mostra que Wesley Batista não deu apenas uma autorização genérica para a venda, mas acompanhou de perto a execução diária das ordens. A meu ver, não há como desvencilhar as decisões de venda das ações adotadas no período suspeito do conhecimento da informação privilegiada que naquele momento Wesley Batista já detinha. Então, passa mais detalhamento sobre essas provas. Diante desse cenário, ao ver das defesas, a ausência de intenção de obtenção de vantagem indevida. Segundo alegado, certas características dessas vendas demonstravam a lógica comercial subjacente, reforçando a existência de dolo exigido pela infração de insider trading.
Mais do que isso, segundo alegaram, não havia alternativa para Joesley Batista, a fim de cumprir seus deveres fiduciários como administrador da JF, incluindo de agir no melhor interesse da companhia, se não perquirir a venda das ações, pois o contrário resultaria em tornar a companhia inadimplente com seus compromissos financeiros com reflexos em todo o grupo. Não vislumbro como contraindício o fato de a FB Participações ter vendido parte pouco representativa das ações que detinha, uma vez que, a maioria das ações detidas pela FB Participações estava gravada por força de contratos do grupo JF, como admite a própria defesa, o que impedia sua venda. E 2, a outra, enviada à corretora, abrangeu praticamente a totalidade das ações JBSS3 que não estavam gravadas. Quanto às operações da Polícia Federal, que a defesa menciona, observam que ocorreram a partir de julho de 2016, de modo que poderiam, em tese, ter contribuído para a redução dos dividendos relativos ao referido exercício, como alegado. Sem embargo, as possíveis razões que teriam acarretado a redução dos referidos dividendos não são determinantes para o deslinde desse pares, pois o que a defesa alega é que a partir desse decréscimo nos rendimentos, o caixa da JF teria restado comprometido frente aos seus compromissos financeiros, exigíveis em 2017, e a saída encontrada teria sido agregar a venda de ações ao programa de JBSS3 ao programa de desinvestimento do grupo que se encontrava em andamento. Quanto aos compromissos financeiros que pressionavam a caixa do JF em 2017, a defesa apresentou cópia de instrumentos de dívida e quanto aos quais cabe observar o seguinte. Então, eu peço observações a respeito do que foi apresentado com relação a contratos com o Banco Santander, com a Caixa Econômica e outros financiamentos de cédula de crédito bancário e operações realizadas com o banco original. Para a maior parte dessas dívidas, os vencimentos de prestação de principal se mostravam descolados da época em que ocorreram as vendas das ações JBSS3. Ou, em alguns casos, a evidência de que o pagamento se deu com recursos oriundos de outros desinvestimentos do grupo. Não houve, ademais, cessação total do crédito ao grupo JF, pois foram obtidas repactuações de várias operações. É verdade que algumas parcelas dos juros daqueles financiamentos não chegaram a ser abrangidas nas repactuações, venceram no período suspeito, demandando recursos para pagamento, mas não se comparavam nem de longe aos valores totais daqueles financiamentos. Logo, ainda que se possa reconhecer que a JF sofreu certa retração de crédito por parte das instituições financeiras, o impacto sobre os negócios da JF aparentemente não seria necessariamente catastrófico, como referido nas razões de defesa. Sem embargo, entendo que não estaria afastada a configuração do insider trading, ainda que tivesse sido demonstrada a alegada necessidade de caixa por parte da JF na época em que realizadas as operações suspeitas, e que tais operações já tivessem sido cogitadas por AB antes mesmo do início das negociações dos acordos de colaboração premiada. É que a proibição de negociação de posse de informação relevante não divulgada no mercado não distingue entre negócios realizados com ou sem legítima motivação econômica. Embora a ausência de tal motivação possa constituir forte indício de operação de insider trading, o inverso não é verdadeiro. Necessidades financeiras podem, inclusive, conforme o caso, estimular o agente a cometer a infração na expectativa de obter maiores ganhos ou evitar perda patrimonial. Vale dizer, se havia razoável probabilidade da divulgação da informação privilegiada afetar o preço das ações JBSS3, daí sua evidente relevância, estavam os detentores dessa informação impedidos de negociar esses ativos, enquanto a informação se mantinha sob sigilo. Daí cito doutrina a esse respeito. No caso, ao respeito da obrigação, de não negociar quando detendo informação privilegiada. No caso, Joesley Batista tinha o domínio final sobre o fato. As vendas das ações JBSS3 não se realizariam sem a sua aquiescência. Logo, se estava na posse de informação privilegiada, cabia-lhe, em princípio, evitar que os negócios fossem levados a efeito e não o contrário, como veio ocorrer. A defesa alega que, no contexto narrado, a venda não foi motivada pela informação detida pelos acusados, de modo que isso afastaria a ilicitude da conduta. Cita, ilustrativamente, que a SEC previu situações em que a negociação é admitida como válida e regular,
mesmo que o negociador tenha ciência da informação relevante não pública, desde que essa informação não seja fator de decisão para implementar a negociação. Complementa a defesa que o artigo 15A da Instrução 358 teria adotado, ainda que de modo mais tímido, o mesmo racional para o mercado brasileiro. As comparações, no entanto, são, a meu ver, descabidas. Ao permitir negociações, a SEC estabeleceu exigências bastante restritas, que sequer seriam atendidas se aplicássemos as negociações de JBSS3 realizadas pela FB Participações. Segundo o regulador estrangeiro, tais negociações, de grosso modo, só seriam permitidas se atendessem à execução de uma obrigação contratual, instrução de negociação ou plano de investimento, formalmente estabelecidos e pré-existentes ao acesso à informação privilegiada. Alternativamente, poderiam ser definidas por um terceiro, mas que não estivesse ciente da informação ao fazê-lo. No mesmo sentido, o artigo 15A prevê importantes requisitos para que a negociação por detentores de informação privilegiada relativa à companhia emissora pudessem ser realizadas em cumprimento a plano individual de investimento. O objetivo da norma foi blindar tais negociações da influência que o acesso à informação privilegiada naturalmente exerceria sobre quem viesse a realizá-las em período suspeito. No entanto, como visto, as vendas das ações JBSS3 pela FB Participações não decorreram do mero cumprimento de obrigações pré-existentes. Ao contrário, as condições dessas negociações foram definidas paulatinamente durante os pregões tidos ao longo do período suspeito, com a necessária aquiescência e acompanhamento de Joesley Batista em um cenário de evidente assimetria informacional. Nessas circunstâncias, não há como supor, logicamente, que, mesmo ciente da informação privilegiada, Joesley Batista não tenha dela se valido para negociar, em contraposição àqueles que não a detinham. O fenômeno é bem captado em voto do ex-diretor Gustavo Gonzalez, e aí cito o trecho do referido processo, em que é dito: é pouco factível supor que uma pessoa que possui informação privilegiada consegue neutralizar os efeitos dessa informação ao avaliar uma possível negociação. A informação privilegiada não pode ficar inerte na mente humana. Voltando aqui ao voto, é até possível admitir que, ao realizar-se a negociação, se pretendesse também atender a alguma outra finalidade econômica, mas esse será, quando muito, um intento concomitante, que não elimina ou anula o dolo atinente à prática do insider trading. A partir da narrativa apresentada pela defesa, reconheço que Joesley Batista podia estar diante de uma decisão complexa que envolvia concomitantemente a necessidade de manter sigilo sobre os procedimentos da colaboração premiada e os fatos objeto da delação, 2, a necessidade de reforçar o caixa da JF, e 3, a impossibilidade de negociar ações JPSS3 de posse de informação privilegiada. Excepcionalmente, em alguns precedentes, o colegiado da CVM já admitiu que a responsabilização por prática de insider trading pudesse ser elegida caso existisse uma situação emergencial cuja única saída fosse a negociação das ações, com base em fundamentos que, a meu ver, muito se assemelham à ideia de uma excludente de culpabilidade do infrator, mais do que propriamente de atipicidade ou excludente de ilicitude da conduta. E, nesse sentido, cito aqui doutrina de Marcelo Cavalli. Por vezes, houve julgados pela CVM em que a motivação lastreada em operação legítima, apresentada como contra-indício, foi forte o suficiente para colocar em dúvida outros elementos necessários à configuração do tipo, notadamente no que tange ao próprio acesso e uso da informação. Todavia, não é o que ocorre, a meu ver, neste caso, em que a posse era inclusive inequívoca. Não havia pactuação pré-existente quanto aos termos das negociações, nem tampouco restou claramente demonstrado nesses autos que a venda das ações teria sido, de fato, a única alternativa para fazer frente ao alegado problema de liquidez. É possível que tenha sido a alternativa preferível sobre a ótica dos acionistas controladores da JF, mas não necessariamente a única. Nesse sentido, apontou o estudo Tendências, apresentado pela defesa, inclusive contrastando o que foi afirmado em depoimento pelo diretor financeiro da JF. E aí cito trechos do referido estudo. E também outros trechos do parecer técnico apresentado pela defesa, em que analisou a situação econômica e financeira da JF no primeiro semestre de 2017. Não obstante, qualquer que fosse a solução adotada para solucionar o problema de liquidez da JF,
e não caberia a CVM se imiscuir no mérito de tal decisão negocial, ela deveria se compatibilizar com as vedações e comandos legais regulatórios. Caso a administração da FB Participações chegasse à conclusão de que a venda das ações era a melhor alternativa ou única para atender às necessidades da sua controladora, o que se esperaria minimamente é que Joesley Batista, dada a situação que se encontrava, se cercasse dos necessários cuidados e adotasse procedimentos que assegurassem que eventual decisão da holding sobre as vendas fosse tomada sem a sua participação. Nada parecido com isso ocorreu, pelo contrário, como detalhada a participação de Joesley foi desde o início decisiva para a consecução das vendas no período suspeito. Note-se em acréscimo que não houve à época qualquer formalização no âmbito da governança interna da FB Participações quanto à justificativa para a venda das ações que chegaram a abranger em certos momentos cerca de 60% do volume negociado no mercado. As primeiras tentativas de explicar as negociações só apareceram quando o assunto já se encontrava sob investigação da CVM. Em que pese Joesley Batista não detivesse a propriedade das ações vendidas no período suspeito, as quais pertenciam à FB Participações, sua responsabilização pela violação ao artigo 13 caput da 358 decorre de previsão expressa no artigo 22 da mesma instrução, segundo o qual estão compreendidas na vedação o uso de informação privilegiada, dentre outras, as negociações realizadas pelo administrador da emissora por meio de sociedade controlada. Desse modo, considerando as presunções aplicáveis à disciplina do insider trading, a prevalência dos indícios trazidos pela acusação no cotejo com os contra-indícios trazidos pelas defesas, concluo que restou demonstrado que, no período suspeito, Joesley Batista e FB Participações venderam ações JBSS3 de posse de informação privilegiada com o intuito de obter vantagem para si, diretamente, no caso da FB Participações, e indiretamente no caso de Joesley Batista, em infração ao artigo 13 caput, então vigente, instrução 358. Passa a infração ao dever de lealdade por Joesley Batista. Ele é acusado de ter infringido também o artigo 155, parágrafo 1º da Lei das SA, ao comandar a venda das ações pela FB Participações. Se diz que a prática de insider trading por administrador de companhia aberta configura hipótese de violação ao dever de lealdade. Exceto doutrina de Nelson Eisler. Ainda que as negociações tenham sido ordenadas pelo acusado na qualidade de diretor-presidente da holding, da FB Participações, ele era ao mesmo tempo membro do CA da JBS, emissora das ações. É inconteste que Joesley Batista, à época dos fatos, detinha informação privilegiada pertinente à JBS, de cuja administração integrava e, portanto, também em razão disso, deveria abster-se de participar direta ou indiretamente de negociações com ações JBS S3. Por conseguinte, entendo que Joesley Batista deve ser condenado também por infração ao 155, parágrafo 1º da Lei da SA. Contudo, cabe reconhecer que se está diante de uma única conduta pela qual violou, ao mesmo tempo, comandos da Lei da SA e da Instrução 358, circunstância inclusive admitida pela própria acusação ao postular no RI a responsabilização de Joesley Batista por violação ao 155, parágrafo 1º, em combinação com o artigo 13 caput. Assim, entendo que deve ser aplicada uma única penalidade ao acusado relativamente a tais violações. Passo à infração por negociação em período vedado. A acusação propôs também a responsabilização de FB Participações por ter vendido as ações JBSS3 em período vedado para negociação por estar em curso plano de recompra 2017. E aí descrevo os dispositivos que foram apontados. É incontroverso que a FB Participações vendeu ações de emissão da JBS no mesmo período em que estava em curso a recompra de ações pela companhia, nos dias 24 a 27 de abril e no dia 17 de maio. A tipicidade, portanto, é evidente. A tipicidade. A defesa, seu turno, admitiu que a FB Participações teve ciência da aprovação do plano de recompra, mas alegou que a controladora não teria sido informada pelo DRI da JBS acerca de quando se iniciaram as efetivas aquisições pela emissora, como determinava sua política de negociação de valores imobiliários, de modo que não poderia ser responsabilizada.
Também aduziu que a FP Participações precisava vender as ações para gerar caixa e quitar dívidas. Considerando que o plano de recompra foi aprovado pelo Conselho da JBS em 8 de fevereiro de 2017, ao menos desde aquele momento caberia à controladora tomar as devidas precauções para se certificar, nos dias em que iria efetivamente efetuar as vendas, que a companhia não estaria atuando concomitantemente no mercado na execução do referido programa de recompras. O descumprimento pelo DRI da política interna da JBS, se ocorreu, não exime a FP Participações de responsabilização. Eventual premência de caixa também não exoneraria a controladora. Concluo, portanto, que a FP Participações incorreu objetivamente na vedação do artigo 13, parágrafo 3º, inciso 2, da Instrução 358, ao vender ações JBS-S3 nos dias em que a companhia emissora realizava recompras das ações. Passa a infração ao dever de lealdade do acionista controlador e abuso do poder de controle. A acusação também imputa à FP Participações de responsabilidade por ter descumprido seu dever de lealdade enquanto acionista controladora, em razão, 1, do uso indevido de informação privilegiada e 2, em virtude da venda das ações, quando em curso aquisições de ações da mesma espécie pela JBS. Ao mesmo tempo, entende a acusação que a holding praticou abuso de poder de controle. Segundo a peça da acusação, o fundamento para regulamentar o uso de informação privilegiada por parte dos controladores encontra-se nos artigos 116, parágrafo único e 117 da Lei das SA. Nesse ponto, tem um entendimento divergente da acusação quanto ao alcance do artigo 116, parágrafo único, pois não vislumbra uma implicação direta entre a violação e proibição de uso indevido de informação privilegiada e a inobservância dos deveres atribuídos ao acionista controlador. Do contrário, seriam sempre violados em conjunto, como já me manifestei em outro processo, e aí eu cito o entendimento que eu já externei num outro PAS. A vasta maioria dos presidentes desse colegiado, após a reforma promovida pela 303, corrobora o entendimento de que a vedação, a negociação com o uso indevido de informação privilegiada tem base nos comandos da Instrução 358 e no artigo 155, parágrafos 1º e 4º da Lei das SA. Tampouco identifico violação ao artigo 116 único, pelo fato de as vendas das ações terem sido realizadas em período vedado. A meu ver, não é possível depreender da acusação formulada uma correlação direta entre os negócios jurídicos realizados pela FP Participações no período vedado e o descumprimento do dever fiduciário da acusada enquanto acionista controladora. Não enxergo do mesmo modo abuso de poder de controle sobre a JBS na venda das ações pela FP Participações. Acolho a propósito da argumentação da defesa, no sentido de que a venda das ações constitui ato negocial inserido na esfera da acionista FP Participações, sem afetar a posição jurídica da emissora das ações da JBS. Não consistiu, portanto, em ato de controle, de modo que não se pode falar em abuso de poder de controle. Além disso, ainda que as vendas de ações JBS no período suspeito tenham proporcionado aos controladores vantagem devida, não há nessa vantagem em si correspondência com potencial dano impingido à controlada, que pudesse corroborar ter ocorrido abuso de poder de controle, e aí cito também o dispositivo apontado com relação à Instrução 323, então vigente. Desse modo, o dispositivo invocado na peça de acusação não se coaduna, a meu juízo, com a conduta praticada pela FP Participação, que a acusação considerou como abusiva, no caso, apenas a venda das ações com base em informação privilegiada. Pelo exposto, considerando os contornos e limites da tese acusatória, concluo que não restou demonstrado que a FP Participações tenha infringido o artigo 116, parágrafo único, ou 117 da Lei das SA, combinado com o artigo 1º, 13 da Instrução 323. Passa a infração pela prática de manipulação de preços. Os irmãos Batista e a FP Participações são também acusados de terem concorrido para a manipulação de preços, que manteve de forma dolosa a cotação das ações JBS-S3. Segundo a acusação, os acusados agiram em conluio, fazendo com que, no período suspeito, a JBS adquirisse em bolsa ações da JBS-S3, de modo a evitar
a queda da cotação do papel, uma vez que no mesmo intervalo a FP Participações vendia expressiva quantidade de ações JBS-S3. Aí passo aos elementos do tipo administrativo de manipulação, aqui de novo uma parte mais teórica, e volto aqui a analisar se estão presentes, no caso concreto, os elementos caracterizadores da prática de manipulação de preços, começando pela utilização de processo ou artifício. Segundo a acusação, Wesley Batista, em conjunto com Joesley Batista, utilizou-se do programa de recompra de ações aprovado pelo JBS para que o JBS comprasse ações de sua própria emissão no mesmo período em que a controladora realizava a venda. A defesa, por sua vez, alegou que a adoção de programa de recompra era a prática legítima de que se valia a JBS há muitos anos, em benefício exclusivo de sua comunidade de acionistas e de forma econômica. Acresceu ainda que desde 2007 tinham sido recompradas mais de 420 milhões de ações de sua própria emissão e que a quantidade de ações recompradas nos pregões de abril e maio de 2017 em nada descrepou das quantidades compradas no exercício de 2016, consoante estudo feito pela FIPECAF. Porém, entendo que tais circunstâncias não afastam a possibilidade, em tese, de que a execução do plano de recompras de 2017 pudesse ter sido desvirtuada naquela ocasião com vistas à manipulação. Tanto é assim que a Instrução 567, vigente à época, dispunha que as limitações nela previstas à negociação por companhia aberta com ações de sua própria emissão aplicam-se sem prejuízo das normas da CVM, que dispõe sobre criação de condições artificiais de demanda, oferta ao preço, manipulação de preço, operações fraudulentas e práticas não equitativas, bem como as vedações e condições para a negociação de ações de companhia aberta na pendência de informação relevante não divulgada ao mercado. As restrições foram, inclusive, refletidas na política de recompra de ações, então vigente, assinada por Wesley Batista, que assim estipulava. Ele transcrevo esse trecho da política. Nesses processos, é justamente o que aduz a acusação, a prática de manipulação durante a vigência de um programa de recompra, que já era praxe no histórico recente da JBS, dele se valendo, teria sido o artifício empregado dando áreas de normalidade às negociações pela companhia. Sobre impacto. A acusação alegou ter estado caracterizado ainda o nexo causal entre o artifício utilizado e o resultado, no caso, a efetiva produção da cotação falsa ou enganosa. Nesse sentido, apresentou cálculo para demonstrar a diferença entre o retorno esperado, caso não tivesse ocorrido as recompras, e o retorno observado efetivamente considerando tais transações, seguindo a seguinte metodologia. Então, listo a metodologia, transcrevo a tabela de resultados constantes da peça de acusação, referências ao beta e as explicações a respeito dadas pela acusação, cuja leitura também deixo de fazer. A acusação concluiu que não tivessem ocorrido as compras nos dias 24 a 27 de abril de 2017, a diferença entre a variação esperada e a variação observada seria no mesmo sentido da ocorrida nos dias 20 e 28 de abril de 2017, ou seja, negativa. Continuo dando mais detalhes sobre o gráfico apresentado na acusação e sobre essa questão dessa diferença. Com efeito, tais cálculos corroboram que a cotação da ação JBS-S3 foi mantida em patamar superior ao que seria esperado, notadamente entre os dias 24 e 27 de abril, sob influência da atuação da JBS, concomitante às vendas realizadas pela FP Participações. Nos dias que essa vendeu, sem que houvesse recompras, os retornos foram inferiores aos esperados com a aplicação do beta. A defesa, contudo, alegou circunstâncias que, em seu entendimento, levariam à conclusão de que as recompras não foram aptas a manipular a cotação das ações. Aduziu que, se não houvesse oscilação atípica na cotação, conforme teria atestado a SMI, no âmbito de outro processo no CVM, que precedeu o presente processo. Todavia, a tese acusatória é de que as recompras tinham por objetivo evitar a oscilação atípica do papel, de modo que, a meu ver, a constatação da SMI não afastava a possibilidade de ter ocorrido manipulação pela forma descrita no RI. Para a defesa, a acusação tentou inovar, sustentando o impacto das recompras na cotação das ações JBS-S3 por meio da aplicação do beta, porém sem justificar a aplicação ao caso.
tampouco esclarecendo os critérios metodológicos empregados. Embora tenha alegado obscuridade da metodologia utilizada, a defesa questionou minuciosamente a aplicação do beta, inclusive no aspecto metodológico. Em resumo, porque, e aí eu sumarizo todos os elementos trazidos pela defesa com relação à questão do beta e da metodologia. Em que pese as alegações da defesa, entendo que a acusação se desincumbiu adequadamente do ônus probatório a seu encargo. Primeiramente, por alegada nulidade da prova atinente ao beta, cabe salientar que, tratando-se de processo sancionador que se desenvolve perante a administração pública, é esperado que as provas da infração imputadas aos acusados sejam produzidas por ela própria reunidas, sendo, por conseguinte, impertinente e inadequada a aplicação irrestrita de princípios e regras gerais de instrução probatória relativas a processos judiciários, cíveis ou criminais. Especificamente no que respeita aos processos sancionadores conduzidos pela CVM, observa um contraditório com Samprano. A norma processual preceitua, inclusive, que a peça acusatória já vem acompanhada das referências às provas de materialidade e autoria da infração, em que se funda como verdadeira condição de procedibilidade. Isso ocorre porque a própria administração pública é quem acusa e julga, ainda que em normas ou instâncias distintas, como é íncito aos processos sancionadores de natureza administrativa. Esse também doutrina. Obviamente, tais provas não serão imunes a oposições e críticas, pois poderão ser impugnadas pelos acusados no momento processual oportuno, os quais poderão, ademais, produzir contraprovas que lhe convenham na defesa de seus interesses. Neste processo, foi deferida a juntada de diversos pareceres técnicos pelos acusados que puderam, portanto, se defender amplamente e tecer as considerações que entenderam pertinentes a respeito. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da análise apresentada pela acusação no RI. Além disso, eventual realização de perícia, quando requerida pela defesa, deverá ter lugar apenas quando, conforme o livre convencimento do julgador, se concluir que não se trata de prova ilícita, desnecessária ou protelatória. De todo modo, no caso concreto, a questão encontra-se, a meu ver, superada pela preclusão, uma vez que o relator do processo indeferiu monocraticamente a realização da perícia pleiteada pelos acusados e, por sua vez, não interpuseram recurso ao colegiado quanto ao referido indeferimento. Quanto às críticas ao uso em si do beta, há que se ter em conta que o coeficiente não foi aplicado pela acusação para fins de precificação de ativos, segundo o modelo KPM, tendo sido utilizado para uma finalidade específica atinente ao objeto do pares, ou seja, para fins comparativos entre a variação esperada da ação JBS S3 no período suspeito e a variação efetivamente observada, como restou esclarecido em depoimento do servidor da CVM prestado em juízo. Segundo o depoimento, o beta não era nem mesmo um elemento essencial para a verificação do impacto das recompras na cotação, tendo servido tão somente para robustecer a análise empírica de seu comportamento no período suspeito. Também restou fundamentado, segundo o depoimento acima, o uso do Ibovespa e a janela de 60 dias. Apesar de o Ibovespa não ter sido aplicado como proxy da carteira de mercado, na aplicação do KPM, vale registrar que os estudos que, segundo a defesa, teriam feito ressalvas ao índice, também reconheceram sua ampla utilização para a determinação de betas. O Ibovespa foi, inclusive, empregado no estudo FIPECAF para fins de análise de impacto das operações de recompra realizadas em abril e maio de 2017. E aí transcreve parte da explicação. A parte das críticas à aplicação do beta, a defesa também argumentou, com base no estudo do FIPECAF, que a respeito de ter gerado um acréscimo à liquidez das ações, a participação da JBS no mercado não gerou um resultado de liquidez superior ao que seria esperado. E aí detalhe um pouco mais o conteúdo do estudo do FIPECAF. As conclusões do estudo do FIPECAF não afastaram a possibilidade de ocorrência de manipulação de preços, uma vez que a peça de acusação pressupõe justamente que as recompras de ações pelo JBS se deram com o objetivo de neutralizar artificialmente as vendas realizadas pela FB Participações. O estudo corrobora, na realidade, que tal intento foi atingido. Desse modo, entendo que restou devidamente demonstrado pela acusação o nexo entre as recompras das ações JBS S3 e o impacto sobre as cotações das ações JBS S3. De toda sorte, cuida-se de mais um elemento necessário, mas não suficiente à caracterização da manipulação de preço.
Negociações envolvendo volumes expressivos de ações geralmente impactam as cotações dos papéis, o que por si só não constitui ilícito. O que diferenciará negociações legítimas de manipulação de preço será propriamente a intenção que pauta a conduta. Ação ao elemento referente à indução de negócio. Segundo a defesa, para que restasse caracterizada a indução de terceiros a negociar no valor imobiliário, em virtude de uma conduta infracional de manipulação de preços, deveria ter sido devidamente demonstrado que as operações realizadas por terceiros se deram à situação criada em função da conduta do agente fraudor. Nesse sentido, a acusação teria adotado posicionamentos contraditórios ao afirmar que a conduta da JBS teria induzido a negociação por terceiros em condições anormais, enquanto, em diversos outros momentos, teria alegado que tais negócios foram realizados para assegurar o preço das ações contra uma pressão de oferta decorrente das vendas realizadas pela FB Participações. Se a intenção fosse realmente manter ou elevar a cotação das ações, a JBS estaria, bem da verdade, induzindo investidores a não as negociar, uma vez que quem fosse titular desse valor imobiliário não teria incentivos para vendê-lo, e quem não fosse não teria incentivos para comprá-lo. Não vislumbra, entretanto, a alegada contradição. O pressuposto assumido pela acusação era o de que se pretendia, com as recompras, suportar o preço das ações contra uma pressão vendedora que estava em curso pelas vendas realizadas pela FB Participações. Daí porque o pretendido efeito indutor de negócios nesse contexto já decorreria, logicamente, da demonstração de que as recompras foram destinadas a preservar as cotações das ações JBS-S3. E aí cito o precedente do Conselhinho. A acusação demonstrou, ademais, que nos 60 pregões anteriores a 24 de abril de 17, data em que se iniciaram as recompras, a média do volume diário de negócio com ações JBS foi de 7,925 milhões de ações. No entanto, entre 24 e 27 de abril e 17 de maio, as datas em que a JBS comprou ações, a quantidade e o volume de negociação foi bastante superior à média mencionada, chegando no dia 24 de abril a um aumento de 153,26% em relação à média do volume negociado nos 60 pregões anteriores. Passo ao elemento do dolo. Esse processo versa sobre a acusação de prática de manipulação baseada em transações ou negócios, trade-based. Nesse tipo de manipulação, consegue-se alterar o preço do ativo diretamente por meio da compra e venda, independentemente, portanto, da reação de terceiros. Em outras palavras, primeiro ocorre a alteração do preço, com potencial para induzir o comportamento de outros investidores. Para tal configuração, não é necessário que tais transações sejam per se vedadas. Basta que sejam realizadas com a intenção deliberada de influir sobre a cotação dos valores imobiliários, induzindo terceiros a negociarem com base em preços artificialmente criados. No caso de programas de recompra de ações, é esperado, por definição, que a sua execução acarrete aumento da pressão compradora de ações, com potenciais impactos na liquidez e no preço do ativo. Trata-se de atuação direcional, sempre na conta compradora, envolvendo um volume financeiro relevante para a execução do programa, sendo representativa a quantidade de ações a ser comprada em comparação à liquidez de mercado do ativo. É ainda natural que haja interesse da emissora no preço das ações. Tais programas são, em princípio, práticas lícitas, se forem implementadas com observância das regras da CVM que regulam o procedimento. Por outro lado, a observância de tais regras não afasta por completo o risco de o programa ser executado com finalidade abusiva, visando a consecução de práticas não equitativas, notadamente manipulação de preço, como ocorre nesse caso. Além disso, o dolo do agente não precisa estar relacionado à obtenção de um benefício ou ganho para si próprio, ou de que resulte diretamente das negociações com base nas cotações manipuladas. O proveito econômico ou não almejado com a manipulação não integra o tipo infracional. Como apurado neste processo, os acusados agiram em conluio para possibilitar, por meio da implementação do plano de recompra de 2017, que a FB Participações vendesse quantidade expressiva de JBS-S3 sem impacto relevante na cotação. Após o exame dos indícios reunidos pela acusação, entendo que restou suficientemente demonstrado o dolo dos acusados para manipular o preço das ações JBS-S3. Fica evidente que a manipulação de preço se tornou possível porque houve compartilhamento de informações entre os irmãos Batista quanto
as condições das vendas realizadas pela FB Participações e as compras efetuadas pela JBS, viabilizando assim uma atuação coordenada. Ainda que no dia a dia o Wesley Batista pudesse atuar preponderantemente à frente dos negócios da JBS, enquanto o Joélio tratava dos assuntos da JIF e demais controlados do grupo, não convence os argumentos de defesa no sentido de que os irmãos Batista desempenhavam seus papéis de modo totalmente estanque e por isso desconheciam que a FB Participações e JBS realizavam no mesmo período negociações relevantes com ações JBS-S3. Joélio Batista, além de diretor-presidente da FB Participações, era presidente do CA da JBS, inclusive tendo participado da reunião do referido órgão, em 8 de fevereiro, quando foi aprovado o plano de recompra. Ao passo que o Wesley Batista, além de diretor-presidente da JBS, era também do conselho da FB Participações, quando a holding encaminhou a outra ao banco para que fossem liberados para venda as quantidades das ações correspondentes a cerca de 2 bilhões de reais. Ambos integravam, portanto, a alta administração das duas companhias em questão. Como se não bastasse, eram irmãos e sócios, controlando conjuntamente o grupo JF. Ressalta-se que os irmãos Batista conheciam a informação privilegiada e seu potencial de impactar negativamente a cotação da JBS-S3. Assim, não fazia sentido que a JBS recomprasse ações naquele momento, a menos que justamente o interesse por trás dessas negociações fosse outro, no caso, como afirmado pela acusação, o de facilitar as vendas em curso pela FB Participações, o que, para que se pudesse ser levado a efeito, pressupunha o conhecimento de ambos acerca do que estava ocorrendo. O que torna, portanto, a FB Participações e Joélio Batista corresponsáveis pela manipulação de preços é a evidente coordenação entre eles e o Wesley Batista para que as recompras de ações JBS-S3 ocorressem tempestivamente em montante suficiente para mitigar os efeitos das vendas realizadas pela FB Participações sobre o preço da ação. O timing perfeito das recompras é o primeiro forte indício trazido pela acusação. E volto a revisar os aspectos do timing, depois, mesmo admitindo que a informação privilegiada não existisse em 8 de fevereiro de 2017, que o plano de recompra tivesse então sido aprovado pelo CA por motivações legítimas, isso não impediria que os acusados posteriormente desvirtuassem seu uso para fins escusos. O que importa no caso não é tanto o tempo decorrido entre a aprovação do programa e o início da sua implementação, e sim o fato de que as recompras terem se iniciado apenas 4 dias após o início das vendas de ações JBS-S3 pela FB Participações, no momento em que a holding passou a operar cerca de 50% do volume negociado em bolsa. Isso, a meu ver, constitui forte indício de que tais negociações estavam correlacionadas e, de resto, convergentes com os demais indícios. Ao ter sido questionada a respeito dos fatos na fase investigativa, a JBS informou que tomou a decisão de realizar esses negócios na forma do plano de recompras no mês de abril daquele ano, em razão da queda no preço das ações JBS-S3. A realização desses negócios inseriu-se no contexto da gestão regular de estrutura de capital da companhia e ainda que o Conselho deliberou em 16 de junho pela suspensão da realização de recompras. O Wesley Batista também tentou justificar a coincidência de datas, alegando que o balizador de preços, que acionaria um gatilho para que as compras fossem iniciadas, seria o atingimento da cotação de R$10 por ação. E aí transcrevo parte do depoimento prestado à Polícia Federal em que ele faz essa afirmação. Porém, foram confrontados na peça de acusação com o fato de que, entre 4 e 7 de abril de 2017, as cotações ficaram abaixo desse valor, sem que a JBS tivesse efetuado qualquer compra, somente vindo a fazer quando a FB iniciou as suas vendas. Nas razões de defesa, os acusados passaram então a argumentar que há incertezas quanto aos desdobramentos da Operação Carne Fraca, deflagrada em 17 de março de 2017 e suas repercussões sobre a JBS, recomendaram prudência nos últimos dias de março e 1º de abril, uma vez que tais eventos poderiam afetar obrigações da companhia. Entretanto, ao final de 2018, ao depor novamente, dessa vez em juízo, já após a apresentação da defesa nesse paz, o Wesley Batista voltou a citar a Operação Carne Fraca como fato que teria ensejado o início da execução do plano de recompra, e não como um obstáculo. Não menciona também no depoimento qualquer problema de caixa da companhia em razão dessa ocorrência. E aí transcrevo trecho do depoimento.
Como se vê nos depoimentos de Wesley Batista, a Operação Carne Fraca é tida como um fato que teria motivado as recompras. Mas nas razões de defesa, a mesma operação policial teria retardado o início das negociações. A impressão que fica, portanto, é de que os acusados buscaram construir uma explicação a posteriori para negócios efetuados pela JBS, nas ações JBS-S3 na tentativa de desinício de responsabilização. Observa adicionalmente que no período suspeito, a JBS comprou ações JBS-S3 a preços médios que superaram consideravelmente o patamar de R$10. E aí transcrevo tabela com esses dados. Além disso, a JBS chegou também a estabelecer limites de preço para compras superiores a R$10 e a títulos exemplificativo, listo algumas ordens dadas à corretora. Logo, nem mesmo a conduta efetivamente adotada pela JBS se mostrou condizente com as explicações posteriormente dadas. A seu turno, a recompra das ações, em 19/5, após o vazamento das informações sobre as relações premiadas, quando a cotação do papel tinha sofrido queda acentuada, não afasta, obviamente, que pudesse ter havido intenção de manipular o preço antes do referido vazamento. As situações são totalmente distintas. As operações questionadas pela acusação são aquelas realizadas no período suspeito em situação de grave assimetria informacional. E daí trago também os argumentos trazidos pela defesa com relação à quantidade, às médias diárias, ao volume financeiro diário negociado, considerando a totalidade das vendas realizadas no mercado pela FB Participações e a totalidade dos recompras, verifica-se que a quantidade das ações adquiridas pela companhia foi equivalente a 63,29% da quantidade das ações vendidas pela holding. Outro aspecto relevante para o deslinde desse caso diz respeito à alegação de que havia fundamentos econômicos para a recompra das ações pela JBS em abril de 2017, que teriam sido respaldadas pelo estudo FIPECAF, cujas conclusões são reproduzidas abaixo, e reproduz as conclusões trazidas pelo estudo. O argumento, entretanto, não convence. Quando as recompras começaram, os irmãos Batista já negociavam com o Ministério Público Federal a celebração dos acordos de colaboração premiada. Sendo assim, ao analisar os fundamentos econômicos para as recompras, o estudo FIPECAF desconsiderou o fato de que o Wesley Batista, ao dar a ordem para início das recompras, detinha informação que acenava com iminente desvalorização das ações, tão logo fosse revelada, com efeitos adversos para todo o grupo. JF, logicamente, tal circunstância, se fosse levada em conta, alteraria drasticamente as premissas adotadas no citado estudo, o qual, por isso mesmo, se torna de pouca valia para o deslinde deste processo. Ao tentar demonstrar a regularidade das operações de recompra, a defesa contou que as operações foram submetidas pelo CA da companhia à consultoria norte-americana NERA, a qual, após analisar os fatos, registrou que, e aí transcrevo a parte do registro. Todavia, como se vê, a consultoria estrangeira pressupôs que as compras de ações JBS-S3 não haviam sido realizadas com base em informação privilegiada, que está expressa, inclusive frisada nesse trecho que eu transcrevi. Por isso, a análise realizada pela NERA indicou a falta de racionalidade econômica das recompras sob a ótica de quem detivesse informação privilegiada, sendo justamente esse o caso desse processo. Em tal contexto, as recompras das ações não atenderiam a quaisquer finalidades com que a companhia legitimamente adquiriria ações de sua própria emissão. Não faz sentido, portanto, o argumento de que era dever de Wesley Batista realizar as recompras em razão do preço altamente atrativo e para fins de proteção à JBS e geração de valor aos seus acionistas. A tipicidade do comportamento de FB Participações e da JBS no período suspeito, quando considerado em conjunto com a conduta da holding e sua controlada, foi mencionada no depoimento do perito criminal no âmbito da ação penal. E aí transcrevo o trecho em que ele discorre sobre isso. Ante a expectativa de que tais negociações causariam prejuízo à companhia, tampouco poderia o administrador agir como se simplesmente não tivesse ciência da informação privilegiada, recomprando naquele momento as ações como acabou sendo feito. As recompras só faziam sentido naquele momento porque a intenção era manipular o preço das ações em virtude das vendas que eram efetuadas pelo JB Participações.
Estou comprovado, ademais, que as recompras foram iniciadas por ordem de Wesley Batista, conforme e-mail enviado por FZB, que trabalhava na mesa de operações da JBS, ADPAA, da diretoria jurídica do JBS. Depoimento à Polícia Federal, RH, diretor de controle de risco da JBS, informou que quem executou as recompras foi CC, gerente de investimento, e que, entre aspas, dentro da JBS, a autorização para que essas ordens de compra de ações de JBS ocorressem nessas datas e não em outros quaisquer, partiram do CEO Wesley, fecha aspas. Por sua vez, CC acrescentou que o Wesley Batista estipulava o valor final que deveria ser comprado de ações no dia. Assim, concluo que há um conjunto de indícios fortes, convergentes e suficientes para evidenciar que, por ocasião da implementação do Plano de Recompra 2017, Wesley Batista, na qualidade de diretor-presidente da JBS, comandou compra de ações de própria emissão da companhia com o intuito de manipular o preço das ações JBS S3 no período suspeito, em conluio com o Wesley Batista, que atuava em nome de FB Participações ao vender ações no mesmo período, devendo ser, portanto, todos os acusados responsabilizados por infração aos itens 1, combinado com 2b, da instrução CVM 8. Essa infração ao dever de lealdade por Wesley Batista. Wesley Batista também é acusado relativamente às recompras de ações JBS S3 por ter infringido seu dever de lealdade. Tem razão, a meu ver, a acusação. Embora inserida no contexto da manipulação de preço, a conduta de Wesley Batista também merece reprimenda por sua condição de administrador da emissora. No caso concreto, o acusado, ao realizar as recompras, atuou na qualidade de diretor-presidente da companhia emissora e, valendo-se da informação privilegiada, buscou favorecer interesse de terceiro, isso é, o interesse da FB Participações e, em última instância, o seu próprio e de seu irmão Wesley Batista, por integrarem o quadro societário da holding, em detrimento do interesse social, colocando o patrimônio da JBS em evidente risco. Como bem descreveu a peça de acusação, transcrevo os itens pertinentes. Veja-se que o Wesley Batista foi beneficiado não pelas compras em si, realizadas em nome da JBS, mas pelos efeitos dessas compras sobre os preços das vendas das ações JBS S3, que concomitantemente vinham sendo efetuadas pela FB Participações. Assim, deve responder pela violação do dever de lealdade. Não se trata de punir duplamente. Ao se proibir a manipulação de preços, protege-se a integridade do mercado. Passo à infração de insider trading imputada a Wesley Batista. Por fim, em razão das mesmas operações bursáteis, Wesley Batista foi também acusado pela infração ao artigo 13 caput da instrução CVM 358. Ocorre que, segundo a própria tese acusatória, a intenção por trás das compras de ações era conferir maior liquidez e assim manter artificialmente estáveis os preços, enquanto a FB Participações vendia também em bolsa expressiva quantidade de ações da mesma espécie. No que tange a eventual prática de insider trading, exclusivamente sob a ótica da JBS, as compras de ações de sua própria emissão não teriam razão de ser, uma vez que, como visto a expectativa de quem detivesse informação privilegiada, era de futura queda no valor dos papéis e, portanto, que tenderia a gerar perdas para quem adquirisse naquele momento anterior à divulgação da informação ou seu vazamento. Desse modo, a finalidade com que tais compras foram efetuadas, inclusive seguindo a própria tese acusatória, impede, a meu ver, o enquadramento legal pretendido pela acusação. Admitir que o acusado, por uma mesma conduta, pudesse ter praticado concomitantemente as infrações de insider trading e manipulação de preço, acarretaria bis in idem. Nesse caso, penso que a questão se resolve pelo princípio da consunção, dado que a negociação de posse de uso de informação privilegiada estava compreendida na dinâmica da manipulação de preço, prevalecendo, no caso, unicamente a acusação quanto a essa infração. Por essa razão, entendo que o Wesley Batista deve ser absolvido da acusação de violação ao artigo 3 caput da 358. Passo ao cálculo das vantagens patrimoniais indevidas. A acusação apontou, uma parte geral sobre isso, a acusação apontou vantagem econômica obtida pelos acusados com infração. Segundo a peça de acusação, aí traz os valores que a peça de acusação apontou. A defesa contesta o referido cálculo, alegando que a tese acusatória considerou o suposto benefício indevido e hipoteticamente percebido pela FB Participação com esses negócios. Se, por hipótese, tivesse havido qualquer vantagem indevida, essa deveria ser calculada não com base
em todas as vendas realizadas, mas exclusivamente aquelas em que a JBS esteve na ponta oposta como compradora. Aduziu a defesa que o preço médio das ações no pregão de 18/5, data do pregão seguinte ao vazamento, foi de R$ 8,29 e não R$ 8,26, conforme o RI. A defesa argumenta alternativamente que, no mínimo, deveriam ser desconsiderados os pregões em que a JBS não atua no mercado, nos quais, portanto, não houve recompra de ações. Adotando essa metodologia, e aponto os valores que a defesa entendeu que seriam os aplicáveis. Entendo que o valor da vantagem econômica que interessa aos lindos deste processo é aquele de que inclui no artigo 11, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 6385, ao estipular que a multa aplicável não poderá ultrapassar 3 vezes o montante da vantagem econômica obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito. Desse modo, a meu ver, a perda evitada é indicada no relatório de inquérito, que leva em consideração em seu cálculo o preço médio de todas as vendas de ações JBS S3 realizadas pela FB Participações no período suspeito, nas quais se consubstanciou o ilícito de uso indevido de informação privilegiada. Só as vendas, uma vez que, eventuais perdas dos acusados possam ter sofrido indiretamente na condição de controladores, em virtude de recompras feitas pelo JBS no mesmo período, antes do vazamento das notícias, são relativas a condutas alheias à prática em si do insider trading e assim não devem ser computadas no cálculo da pena aplicável a tal ilícito. Conclusão e dosimetria. Pelo exposto, acompanho o ilustre relator, especificamente em suas conclusões finais quanto à condenação da JF como sucessora da FB Participações, a penalidade de multa de R$500 mil por infração ao artigo 13, parágrafo 3º, inciso 2 da Instrução 358, a dissolução da JF, sucessora da FB Participações, pelas acusações de quebra do dever de lealdade no contexto do uso indevido de informação privilegiada, e a dissolução de Wesley Batista pela acusação de uso de informação privilegiada, fazendo, porém, com base nos fundamentos apresentados nesse voto. Por outro lado, divirge em relação aos fundamentos e conclusões no que tange à dissolução de Wesley pelas acusações de uso de informação privilegiada e manipulação de preço, a dissolução de Wesley pelas acusações de manipulação de preço e de quebra de dever de lealdade, a dissolução da FB Participações pela acusação de uso de informação privilegiada, manipulação de preço e abuso do poder de controle, e a condenação da JF, sucessora da FB Participação, por infração ao artigo 116, parágrafo único. As infrações se consumaram antes das alterações promovidas pela Lei 13.506. A FB Participações foi sucedida processualmente pela JF, como informado pela defesa. Em cada caso, cabe avaliar a gravidade em abstrato e as condutas em concreto. Os acusados praticaram ilícitos de elevada reprovabilidade que abalam a confiança dos investidores na simetria de informações e no funcionamento eficiente do mercado. Considerando assim a gravidade das infrações em relação às quais reconhecia a responsabilidade dos acusados, seus antecedentes, a proeminência de cada um na prática dos ilícitos e ainda à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, divergindo do ilustre voto do diretor-relator, voto pela condenação dos acusados em relação às acusações elencadas abaixo e as seguintes penalidades. Joesley Mendonça Batista, na qualidade de diretor-presidente da FB Participações e presidente do Conselho de Administração da JBS, as penas de inabilitação temporária pelo prazo de 7 anos para exercício de cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta, por ter comandado de posse de informação privilegiada a venda de ações JBS S3 pela controladora FB Participações em violação ao artigo 155, parágrafo 1º da Lei 6404, combinado com o artigo 13 caput da Instrução 358. Multa pecuniária no valor de R$500 mil por ter concorrido para a manipulação de preços que manteve de forma dolosa a cotação das ações JBS S3 em violação aos itens 1, combinado com 2, a linha B da Instrução 8. Wesley Mendonça Batista, na qualidade de diretor-presidente da JBS, membro do Conselho de Administração da FB Participação, a pena de inabilitação temporária de 7 anos e a multa pecuniária de R$500 mil nas mesmas bases, pelas mesmas já citadas, e JF Investimentos, sucessora da FB Participações, as penas de multa pecuniária no valor de R$253.200.000
R$200.230,84, correspondentes a 2,5 vezes a perda evitada atualizada pelo IPCA, por ter negociado ações JBSS3 de posse de informação privilegiada em violação ao artigo 13, caput da 358. E multas pecuniárias no valor de R$400 mil, por ter negociado ações em período vedado para negociação por força do programa de ações, e de R$400 mil por ter concorrido para a manipulação de preços que manteve de forma dolosa a cotação das ações em violação aos itens 1, combinado com 2, a linha B, da instrução 8. Por fim, voto pela absolvição dos acusados quanto às demais infrações imputadas neste processo. Como voto, senhor presidente? Agradeço, diretora Flávia Verdiero. Não havendo nenhuma manifestação dos meus colegas em relação à modificação em relação aos votos proferidos em 29 de maio de 2023, proclamo aqui o resultado, informando aqui que, por força do disposto no artigo 29, combinado com o artigo 34 da Lei 13.506 de 2017, a decisão de absolvição trazida em julgado na primeira instância, sem interposição de recurso de ofício pela CVM. Agradeço a todos e vai encerrar essa sessão.